Então, gente, o segundo vídeo, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o tópico de diversidade sociocultural, né? E eu gostaria de deixar como referência um livro que é bastante interessante que aborda muito desse aspecto, que é o livro da Maria Glória Gon, uma pesquisadora, se não me falha a memória, da Federal do Rio de Janeiro, e onde ela tem o livro Movimentos Sociais e Educação, um livro bastante interessante que ajuda a gente a compreender muitas reflexões sobre essa relação entre sociedade e educação, né? Principalmente dos movimentos sociais da educação. Então, vamos falar um pouco sobre diversidade sociocultural. Pegando o gancho do vídeo anterior, né, das relações étnico-raciais e educação, eu gostaria de partir do seguinte ponto, de que a gente precisa entender que a história do Brasil foi permeada pela pela vantagem a quem tinha, pela cessão de vantagem a quem se aproximava dos interesses, né, primeiro da colônia, depois da coroa, depois do império, né, e depois da república, e a marginalização de todos esses grupos que não se aproximavam dessa lógica de poder. Vale destacar que os negros, principalmente, porque são os herdeiros, né? Os herdeiros entre aspas, da escravidão, né? São os frutos do processo de escravidão, desse processo de quase de 300 anos do país de escravidão, né? Herdaram essa herança maldita, digamos assim, né? De descaso e malefícios e desamparo, né, do Estado brasileiro. Então, quando a gente vai pegar a história do Brasil, né, quando a gente vai para a colônia, quando a gente vai para o Império, a gente vai até no período da presença da coroa portuguesa no Brasil, a gente vai perceber isso muito claramente, né, de que as pessoas que se aproximavam da coroa, as pessoas que davam dinheiro para a coroa, recebiam tudo em troca, né? Recebiam tudo em troca. Se não me falha a memória, é alguma coisa com. Eu não vou. Eu posso errar nos números, certo? Mas o que eu quero destacar é que em 600 anos de coroa de Império Português em Portugal, acho que a coroa portuguesa cedeu, né, concedeu cerca de alguma coisa em torno de 30 a 50 títulos. Em séculos de história, a coroa portuguesa concedeu 30 a 50 títulos, alguma coisa nessa faixa. De 1808 a 1821, né, em 13 anos, no Brasil, a coroa portuguesa concedeu mais de uma centena de títulos, né? Há pessoas que davam dinheiro à corte, há pessoas que ajudavam ao estabelecimento da família real no Brasil, que chegou em 1808, não tinha casa, não tinha estrutura, o Rio de Janeiro era uma cidade precária, né? E essas pessoas que enriqueceram às custas da escravidão, do tráfico de escravos, davam dinheiro para a coroa e em troca recebiam títulos, né? Então, assim, só para a gente perceber como essas relações de poder elas permeiam o nosso país desde sempre, né? Não é um Odebrecht que começou agora, né? Não é uma Camargo Correia, não é uma empresa, não é um, sabe? Não é de agora, né? O cara que dava o dinheiro para a coroa lá é o cara que faz o caixa 2, sabe? É a mesma prática de quem faz o caixa 2 para financiar governo tal ou governo tal. O governo vermelho ou o governo azul, né? Para a gente não citar nomes, mas enfatizar a polarização que a gente vive no país hoje. Enfim, é a mesma prática. E as pessoas que não absorvem, que não se aproximam dessa lógica de poder são marginalizadas da história. Então, historicamente, a educação é um processo, né? É uma dinâmica que vai favorecer esses grupos que estão próximos das lógicas de poder, né? E depois da chegada da família real no Brasil, como eu falei a vocês, acho que no primeiro vídeo do módulo 1, que veio a missão francesa, veio a missão austríaca, vieram com a missão de formatar uma educação para a nobreza, para a elite,
né, para a aristocracia carioca, que tinha acabado de receber a família real e não podia a família real se instalar, a corte portuguesa não podia se instalar no Brasil e não ter uma escola, né? Então foi a partir daí que a escola, que a educação como processo institucional vinculado a uma instituição maior, que era a corte portuguesa, começa a se estabelecer no Brasil. E desde lá a educação foi privilégio de poucos grupos que se aproximavam, de uma minoria, aliás, né? É impossível ser uma grande minoria, é um contrassenso, uma minoria que se aproximava da lógica de poder da coroa, né? E durante muito tempo isso foi assim, até uma década atrás, onde a gente viu claramente, 1 ou 2 décadas atrás, onde a gente viu claramente a expansão da educação para, enfim, para a grande maioria da sociedade brasileira, né? Inclusive dos marginalizados, inclusive esse grupo sociocultural, né? Que estava marginalizado, dos negros, dos pobres, né? Da educação do campo, né? Da educação rural, né? Então, faz 2 décadas, 1 década, 2 décadas que a gente viu isso acontecer, né? Então, é preciso que a gente entenda de que isso é uma luta, de que isso não é bondade de um político que acorda de manhã de bom humor e diz, hoje eu vou permitir que a educação seja, né, um direito de todos, como a Constituição garante, né? Não, isso é porque os que não têm educação se mobilizam, né, e lutam para que essa educação seja efetivamente de todos, para que a Constituição seja garantida na prática. Então, nessa diversidade sociocultural, o meu grande ponto de inflexão nessa discussão é de que a educação não é igual para todos, né? A Constituição garante que todos têm direito à educação, mas a educação, o serviço de educação que o Estado oferece, que o município oferece, que o governo oferece, não é igual para todos, né? E é esse ponto que a gente precisa problematizar, né? Porque nas escolas periféricas, nos bairros mais afastados, nos bairros onde, enfim, de classe social mas com maiores dificuldades, em situação de vulnerabilidade, certamente a educação não é a mesma que num bairro nobre de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou de Salvador, de Teresina, ou de Recife, né? Efetivamente não é. E essas pessoas vão concorrer no mercado de trabalho da mesma forma, né? Então, essa diversidade sociocultural e a relação com a educação precisa problematizar isso, né? Precisa problematizar como a educação que é ofertada no interior da Paraíba, né? Como é que o aluno que estudou na escola do interior da Paraíba vai competir com um aluno que estudou na escola particular ou até mesmo pública da capital João Pessoa, né? Ou de Recife e Lagoa Grande, né? Ou de Salvador e Paulo Afonso, né? Ou Itaberaba, né? A gente precisa pensar sobre isso, tá bom? Então, nesse ponto de diversidade sociocultural e educação, o meu ponto de problematização é efetivamente esse, né? Dessa distinção que existe no serviço de educação nas diferentes classes sociais que compõem a sociedade brasileira, tá bom? Então, eu encerro esse vídeo por aqui e volto mais para a gente falar sobre socioeconomia, pedagogia do oprimido e pedagogia da autonomia, e a gente encerra no próximo vídeo, ok?